Hoje tem jogão, tem zebra espiando por aí, tem time grande já muito pressionado e tem palpite pra você quebrar a banca, cara. Vamos ver os favoritos do dia pela Série B e também pela Série A. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro. E hoje é aquele nosso dia de falar sobre os jogos da rodada, né? Esse é um vídeo novo, é um quadro novo, eu reformulei aí o nosso canal e a gente vai fazer a estreia do quadro Quebrando a Banca, onde a gente vai falar sobre todos os jogos do dia de Série A e Série B juntos. Eu analisei ali e fiz selos, esses são os selos que a gente vai usar aí. É quando tem um jogo que a zebra pode passear, um jogo com cara de empate, um jogo que é pedreira para os dois lados, um jogo que vale 6 pontos, jogo que é clima de final e aquele jogo que é impossível de zicar. No final do vídeo você vai ver a banca do dia com as melhores odds para quem aposta aí, para você ficar ligado nesses jogos aí. 4 jogos, 4 odds muito boas para você pegar. Lembrando aí do nosso patrocinador do canal, o SofaScore. Tô falando aí de apostas, né? Você que aposta, costuma apostar, se liga aí no SofaScore, porque lá tem todas as estatísticas que você precisa para analisar um jogo, para você ficar por dentro do seu time, dos seus jogadores. Então, cara, o link tá na descrição. Baixa o SofaScore, é de graça, meu irmão, e você tem todas as estatísticas muito rápido na sua mão. Baixa esse grande aplicativo aí, nosso patrocinador, tá no link da descrição. Vamos falar sobre os jogos do dia na ordem que eu falei, né? Na ordem aí, já tô até soltando fogos aí, ó, tem alguém comemorando já, né? Mas vamos lá, vamos começar pelas zebras, né? Como eu falei, onde pode dar zebra nesse sabadão, né? Bragantino e Botafogo, jogo de Série A às 16 horas, cara. A gente sabe que o Bragantino é um time que vem forte nas últimas temporadas, mas nessa temporada não começou tão bem, enquanto o Botafogo é um dos favoritos ao título, né? O Massa Bruta tem 4 desfalques para esse jogo, tá? O Agostinho Santana segue fora com lesão na coxa, o Fabinho, o Fernando e o Nathan Mendes, todos eles seguem fora, né? O Bragantino que empatou o primeiro jogo com o Ceará e perdeu o segundo jogo para o Fluminense no Maracanã. Já o Botafogo terá Igor Jesus de volta no seu time titular, ele que não jogou na Libertadores porque estava suspenso, né? Não jogou contra o cara bobo, mas jogará hoje. O Botafogo vai com seu time provavelmente completo. O Renato Paiva roda muito time, né? A gente não sabe se ele vai de Cuiabano, se vai de Alex Telles, quem que ele vai botar na direita, se é o Matheus Ponte, se é o Vitinho, mas tem todos os jogadores à sua disposição, tá? Pra mim, o Botafogo é favorito nesse jogo mesmo, fora de casa, só que, meu irmão, carimbo o selo aí de a zebra tá de olho nesse jogo. Se o Botafogo der mole, o Bragantino pode pintar e pode vencer esse jogo. Agora vamos para Juventude e Ceará, outro jogo de Série A às 16 horas, é um duelo bastante equilibrado. O Juventude é muito forte dentro de casa, mas o Ceará é um time que demonstrou ter muita qualidade nesse início de Série A, né? Empatou fora de casa com o Bragantino, venceu o Grêmio com soberania jogando em casa. É um jogo que a gente tem que ter cuidado para analisar, tá? O Juventude vai ter o atacante Enio reintegrado ao elenco. Enio que teve toda aquela polêmica de se ele estava envolvido ou não no esquema de apostas na primeira rodada, quando ele tomou um cartão amarelo contra o Vitória. Teve umas apostas estranhas, a polícia está investigando. Ele estará de volta, mas deve começar no banco de reservas. O Enio que foi muito importante no início de temporada do Juventude, né? O Vozão, que nunca venceu o Juventude fora de casa, terá Lelê, atacante do Fluminense, foi emprestado pelo Fluminense ao Ceará e ele já estará à disposição de Léo Condé aí para esse jogo de hoje, tá? Ele já vai estar lá, provavelmente deve começar no banco de reservas, até porque o Pedro Raul tá numa ótima fase, né? A gente pode esperar, carimba já o selo aí, carimba o selo aí de esse jogo é a cara do empate, meu irmão, a cara do empate, esse jogo é um jogo muito equilibrado, mas para não ficar em cima do muro, para mim o Juventude é levemente favorito, tá? Outro jogo às 16 horas que também vai levar o selo aí é Chapecoense e Curitiba. Este jogo é pela Série B, tá? Chapecoense e Coxa se enfrentando na Arena Condá. É um duelo do sul do nosso país. Duas equipes que têm jogado ali de uma certa forma parecida nessa temporada, né? Priorizando ali a parte defensiva. O empate nesse jogo me parece o cenário mais provável, mas a Chapecoense
chega um pouco mais pressionada, né? Começou a temporada da Série B perdendo pro CRB fora de casa e não conseguiu jogar muito bem, né? Já o Curitiba pelo menos estreou vencendo o Vila Nova com aquele gol no finalzinho, último lance de pênalti, e é um clube que tem um investimento bem maior que a Chapecoense, tem ali a camisa grande nesse jogo, mas a Chape quando joga em casa costuma propor o jogo. A gente deve ter um Curitiba um pouco mais atrás esperando a Chapecoense atacar, né? A gente sabe que a Chapecoense vai ter a volta do Giovanni Augusto e do Mailton, lateral direito. Eles dois estavam no departamento médico e voltam, isso é muito importante para eles. O Curitiba tem um desfalque muito forte, que é o De La Torre, o artilheiro da equipe na temporada, com 6 gols. Não vai jogar hoje, ele sofreu ali uma torção no tornozelo e está na fisioterapia de molho. Já carimba aí que esse jogo é a cara do empate também, mas o Curitiba é favorito jogando fora de casa para mim, tá? Amazonas e Ferroviária, às 19 horas. Esse jogo aqui, cara, promete ser o pior do dia, tá? Jogo de nível baixo. O Amazonas que perdeu do Goiás e se mostrou um time muito pouco produtivo. Teve um jogador a mais boa parte do jogo e não conseguiu ameaçar o Goiás jogando fora de casa. Vai ter que ir pra cima. O Amazonas ano passado na Série B se valeu muito aí dos jogos em casa, né? Vamos ver se vai se valer de novo. A Ferroviária estreou razoavelmente bem contra o Remo, né? Arrancou um golzinho no final da partida, mas propôs muito jogo. Teve 70% de posse de bola, mais de 25 chutes a gol contra o Remo. São dois times que gostam da bola, né? Pela natureza ali do Eduardo Barros, técnico do Amazonas, que gosta muito de ficar com a bola, né? Ele foi auxiliar do Diniz. A Ferroviária demonstrou isso na primeira rodada. Foi o time de mais posse de bola. É a cara do empate. Bota o selo aí, mas pra mim o Amazonas é favorito nesse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Corinthians, jogo de Série A às 18h30, cara. Esse jogo aqui, meu irmão, é muito difícil da gente analisar, né? Um clássico paulista, talvez o maior clássico paulista. Não tem como a gente prever muito o que vai acontecer nesse jogo. Os dois times vão brigar por cada pedacinho de grama ali no Allianz Parque. Mas o Palmeiras tem um desfalque muito importante para esse jogo. Rafael Veiga se machucou no jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño, né? E não vai jogar. Mas finalmente Paulinho, uma das maiores contratações do Palmeiras para essa temporada, vai estar à disposição de Abel Ferreira. Esta será a estreia de Paulinho com a camisa do Palmeiras. A gente não pode esperar muito do Paulinho, primeiro jogo dele no ano, mas, meu irmão, o Paulinho encaixando nesse time, o Palmeiras eleva bastante o seu nível. Não sei se o Paulinho, vamos ver como é que o Paulinho vai estrear, mas já é um motivo para você assistir esse jogo, né? Já o Corinthians vai ter mudança na zaga, né? O Ramon não gostou da atuação do Félix Torres, que errou bastante ali na zaga e por isso perdeu a vaga de titular pro Kaká. Então o Kaká deve ser o titular hoje. E, obviamente, Yuri Alberto e Memphis voltam para essa partida de hoje, né? O Yuri Alberto começou no banco contra o América de Cali, entrou no finalzinho, ele tá bastante desgastado fisicamente. O Memphis nem viajou para a Colômbia, tá? Mas os dois, a dupla de ataque titular, que na rodada anterior, né? O Memphis fez um gol, deu uma assistência, o Yuri Alberto fez um gol, deu uma assistência no jogo contra o Vasco. Os dois estarão de volta para esse jogo de hoje. Carimba aí, meu irmão, pedreira dos dois lados nesta partida de hoje. Os dois times vão ter bastante dificuldade, mas o Palmeiras jogando em casa é favorito para mim. Vamos falar de Vasco Sport, jogo de Série A também às 21 horas, cara. O Vasco muito pressionado já, porque já tá começando a demonstrar um futebol bem abaixo do esperado em Série A, inclusive, e o Sport tá querendo se afastar da zona do rebaixamento, né? O Sport que empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo, foi bastante prejudicado até agora nessas duas rodadas, mas vem pressionado por resultado, né? Porque o futebol, o esporte está apresentando, mas o resultado não tá vindo, né? A gente sabe que quando isso acontece, a confiança começa a baixar e aí, meu irmão, é difícil de conter a bola de neve. O Fábio Carille no Vasco, o treinador, tá muito pressionado, a torcida já tá pistola com ele no Vasco, tá? E ele deve contar com a maior parte do grupo que enfrentou o Puerto Cabello pela Sul-Americana na semifinal, né? O Felipe Coutinho, que saiu com dores nesse jogo pela Sul-Americana, fez tratamento durante a semana e deve jogar como titular, mas a gente sabe que o Coutinho não está 100%, tá? Mas é bom ficar de olho nele, talvez fosse bom poupar o Coutinho nesse jogo, né? Mas o Vasco não tem como poupar o Coutinho, né? E terá a volta de Adson, que deve ficar no banco de reservas, o Adson voltando aí de lesão também. Mas Maurício Lemos, zagueiro, que começou a jogar bem, né, aqui no Campeonato Brasileiro,
sofreu uma fratura na costela, deve ficar um tempinho aí de molho, vai ser poupado desse jogo hoje. Lucas Freitas entra na vaga de titular na zaga. Já o Sport está com um desfalque de 4 jogadores, né? 3 que já estavam e uma novidade aí, né? Gonçalo Paciência segue fora, o zagueiro Antônio Carlos segue fora, o Dalbert segue fora e agora Igor Cariús, meu irmão, está fora desse jogo também. Por conta disso, o Pepa deve colocar o Chico, que é zagueiro, deve botar ele improvisado no lateral, né? Então já é um problema aí pro Sport, pro Pepa escalar esse Sport aí. Mas tem notícia boa também pra torcida rubro-negra, tá? O Rodrigo Atencio, argentino aí, uma das principais contratações de apostas, veio do Independente. Garoto muito bom, já fez gols pelo Sport. Voltando de lesão, tá liberado aí pelos médicos do Sport para jogar esse jogo. Já estava liberado contra o Palmeiras, o Pepa deixou ele treinando mais uma semana. Deve voltar hoje. Esse jogo aqui, carimba o selo aí, cara, é jogo de 6 pontos. Os dois times brigam na mesma área ali da tabela contra o rebaixamento. E pra mim, o Vasco é levemente favorito por conta dos desfalques do Sport. Mas, cara, é um jogo equilibradíssimo. Pode ir pra qualquer um dos lados, né? O 7º jogo que a gente vai falar é Vila Nova e Paysandu. Esse é pela Série B, é às 18 horas. Ambos estão brigando por posições próximas, pelo menos assim. A ideia dos dois é brigar por acesso, né? Então, são times que têm um nível de investimento parecido. O Vila Nova perdeu na estreia no último minuto para o Curitiba. Estava trazendo um bom resultado ali para a Goiânia, mas tomou gol de pênalti. O Paysandu também perdeu, só que perdeu em casa para o Atlético Paranaense. E os dois precisam pontuar desesperadamente nessa segunda rodada. E os dois têm história, né? Finais aí sendo disputadas de Copa Verde. Temporada passada o Paysandu deu 10-0 no Vila Nova. E o Vila Nova quer sempre aí se vingar desse 10-0 aí. No agregado foi 10-0, né? E o Vila, querendo muito corresponder, terá o time todo à disposição. Já o Paysandu tem desfalques muito pesados, tá? Muito pesados mesmo. Não vai ter simplesmente os dois artilheiros do time, né? Rossi e Nicolas estão fora dessa partida e nem viajaram para Goiânia, né? O Rossi, que acho que é o principal jogador do Paysandu na temporada, tá com incômodo no adutor, jogou no sacrifício a final da Copa Verde no meio de semana, vai ficar em tratamento, não vai jogar esse jogo de hoje. E o Nicolas, né, que é o artilheiro, né, fez 9 gols nessa temporada, o artilheiro do Paysandu, tá recebendo muitas críticas da torcida. Eu acho que, cara, você torcedor bicolor, bota a mão na cabeça aí, na consciência, porque o Nicolas é muito importante pro Paysandu. Ele vem sendo vaiado, foi vaiado na final da Copa Verde. Tava negociando com o América Mineiro de ir pro América, mas o Paysandu não liberou. Por isso ele tá fora desse jogo também. É jogo de 6 pontos também. Carimba aí, jogo de 6 pontos. E o favorito para mim, levemente, é o Vila Nova, que é muito forte em casa, mas o Paysandu vai dar trabalho, tá? 8º jogo também é de Série B, Operário e Goiás, às 20 horas. Já carimba aí, cara, outro jogo de 6 pontos. O Operário fez uma estreia absurda vencendo do Criciúma fora de casa. O Goiás vai melhorando aos poucos nas mãos do Wagner Mancini. O Fantasma, inclusive, acabou de anunciar um grande reforço, Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense e São Paulo. Jogador de 24 anos, muito jovem ainda, muito promissor. Jogará pelo Fantasma esta Série B. E o Goiás vem muito desgastado, né? Ele disputou o primeiro jogo da final lá em Belém, então viajou lá pro norte do Brasil. E agora vai descer pro sul, lá pra Ponta Grossa. Então, meu irmão, o time jogou final e uma viagem assim, meu irmão, muito tempo de viagem. O Goiás vem muito desgastado. O Pedrinho não vai poder jogar esse jogo, né? Desde na estreia contra o Amazonas ele já se machucou, não jogou a final também. Wesley Garcia e Danilo seguem fora também no departamento médico, mas Anselmo Ramon, que veio do CRB, o artilheiro, deve fazer sua estreia, tá? Já carimbamos aí jogo de 6 pontos. O Fantasma, pra mim, é levemente favorito neste jogo de hoje. Queria lembrar, se você vai a qualquer jogo da Série B hoje, ó, Instagram tá aqui, filma a festa da sua torcida lá direto do estádio, posta no seu Instagram, nos seus stories, marca o torcedorismo que eu vou repostar todo mundo. E o nosso último selo, cara, é Novo Horizontino e Volta Redonda, cara. Novo Horizontino é muito favorito, tá? Novo Horizontino, que continua sendo um time muito forte, mesmo trocando de treinador, fez uma ótima estreia contra o Avaí, deveria ter vencido. O Volta Redonda foi o pior time da primeira rodada. Então esse jogo aqui, cara, é o selo impossível de zicar, meu irmão. O Novo Horizontino é muito favorito, né? Então é hora de abrir a banca, meu irmão. Tá aí na sua tela, esses são os jogos que o torcedorismo eu tô cravando hoje com confiança, né? Novo Horizontino vence o Volta Redonda, na minha opinião. A odd nas casas de apostas está assim, 1,60.
pro Novo Horizontino vencer. Empate entre Chapecoense e Curitiba, né? Eu colocaria um empate anula do Curitiba, né? A odd tá 1,90. Vitória do Vila Nova na Série B, odd 2. Mas, meu irmão, fica atento nesse jogo aí, porque pode dar ruim. Botafogo, pra mim, não perde do Bragantino. Então, hipótese dupla do Botafogo, a odd tá 1,40. Lembrando que, meu irmão, se você for apostar em qualquer jogo, cara, pelo amor de Deus, cara, não é pra você apostar dinheiro que você não tem, não. É pra apostar R$1, R$2, R$5, é só pra brincar. E se você é menor de 18 anos, pelo amor de Deus, nem pense nisso, porque é proibido pra menores de 18 anos apostas com segurança. E, meu irmão, não perde a linha, tá? Então, e aí, cara? Esses são os meus favoritos. Qual é o jogo mais quente do dia, na sua opinião? Qual é a sua zebra? Quem vai quebrar a banca? Se inscreve aqui no canal, porque nós teremos vídeos assim diariamente, meu irmão. Comenta aí se você gostou do nosso novo quadro no Torcedorismo Quebrando a Banca. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.